texto aqui com o coração disposto a discernir o que está acontecendo aqui, porque é algo de Deus para mim e para você aqui. Eu estou dizendo, irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram. Isso aqui é uma simbologia. Nós sabemos que a nuvem caminhava sobre o povo de Israel e que quando eles andavam, a nuvem caminhava com eles. Sabemos também que eles ficaram 430 anos presos e quando saíram, o mar se abriu para eles. Então, caminhar debaixo da nuvem é caminhar debaixo do propósito, debaixo da vontade de Deus. Passar pelo mar significa experimentar o livramento que Deus tem para cada um de nós. Então veja bem, ele está falando do povo de Israel. E ele está dizendo, o povo de Israel é o povo que e é o povo que também experimentou o livramento de Deus. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, porque a nuvem estava sobre ele, aquela brisa, aquela fumaça dentro do mar. A Escritura está dizendo que todos foram batizados ao passar pelo mar. Então era o povo de aliança, o povo que andava em aliança, o povo que andava debaixo do favor de Deus, e o povo que experimentou o livramento de Deus, a libertação de Deus. E todos eles, o verso 4 diz, beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, como Jesus disse lá em João 7,37, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Então Israel bebia da rocha que os seguia, aquela rocha que Moisés por 2 vezes tirou a água dela. A Bíblia está dizendo que essa rocha é Cristo, que ela é a água fresca no meio do deserto, que no dia de calor, no dia da sequidão, no dia da prova, ela está sempre presente para sanar nossa sede. Então há toda uma simbologia nesse texto. É um povo Deus, porque andava debaixo da nuvem. É um povo que atravessou o mar, e então eles puderam experimentar o livramento, a libertação da parte de Deus. É um povo que bebia de água fresca na presença do Senhor. Aí a gente entra no verso 5, que ele diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Então olha isso, Deus não se agradou da maior parte deles. São pessoas que andavam debaixo da nuvem, que experimentaram a libertação de Deus, que bebiam da água fresca que Deus tem para sanar nossa sede no dia quente, no dia da prova. Mesmo assim, Deus não se agradou deles. E por que Deus não se agradou deles? Por causa do verso 6, ó. Essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, entenda comigo, cada parte dessa história, se a gente lê Êxodo, Deuteronômio, Números, a gente vai ouvir sobre essas histórias. Ouvir quando o povo abriu o mar diante deles e eles passaram. Ouvir quando eles caminhavam e a nuvem caminhava sobre eles todo o tempo. Ouvir de quando Moisés bateu com o cajado na pedra, na rocha, e a rocha liberou a água fresca, e a rocha é Cristo, que foi ferida por Moisés ali, como a simbologia de Cristo ferido na cruz. Mas aí o texto vem dizer para nós que essas coisas são como figuras para mim e para você, são exemplos para mim e para você, porque essas pessoas são como eu e você, experimentaram do livramento de Deus, elas experimentaram da água que Deus tem para mim e para você, elas experimentaram das coisas que Deus faz para mim e para você. Mas isso aqui eu acho muito profundo. E ele diz, porque essas pessoas, elas cobiçaram coisas más. Cuidado com o que o nosso coração cobiça, precisa ter muito cuidado. E ele diz, não vos façais pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, a folgar. Essa menção aqui, ela está em Êxodo 32:6, é quando Moisés subiu o Sinai para buscar a palavra de Deus, e o povo ficou lá embaixo, no pé da montanha, esperando Moisés voltar. Só que, enquanto Moisés falava com Deus no alto daquela montanha, e o povo esperando lá embaixo, eles construíram um bezerro de Deus. E isso
ensina para mim e para você que existem coisas que Deus está preparando para mim e para você, e nós vamos esperar por elas, e vamos viver essas coisas que Deus está preparando para mim e para você. É uma palavra da parte de Deus para mim e para você, há algo da parte de Deus sendo planejado para mim e para você. A Escritura vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em mente humana o que Deus tem preparado para mim e para você. Só que eles não souberam esperar isso, de ouro, uma imagem de um touro feito de ouro, e começaram a adorar essa imagem. Ou seja, eles pegaram algo com o seu próprio dinheiro, o seu próprio ouro, eles construíram algo para substituir Deus. Então dinheiro não substitui Deus, fama, coisas, elas não substituem Deus. Não dá para a gente construir coisas e tentar colocar essas coisas no lugar de Deus, porque Jesus disse: aonde estiver o teu tesouro, aí vai estar o seu coração, e o Senhor não divide a glória dele com ninguém. A Escritura vai dizer para nós que quando eles fizeram um bezerro de ouro, o coração deles ficou nesse bezerro de ouro, e Deus ficou segundo plano. Ou Deus é primeiro na nossa vida, mas segundo Ele nunca vai ser. Deus nunca vai ser o segundo plano na vida de ninguém. Ele diz: olha, a minha glória eu não divido com ninguém. Deus quer ser o primeiro na sua vida. Deus quer ser o primeiro, aquele que você dá prioridade com a sua vida, prioridade com o seu coração, prioridade com a sua fé, prioridade com a motivação do seu coração. Mas eles se enganaram. Então olha bem, são pessoas que desfrutavam da nuvem, são pessoas que desfrutavam da libertação, do livramento de Deus. Deus tem para eles todos os dias, mas negociaram esses princípios, e essas coisas estão escritas para mim e para você como figura, para que a gente se atente. Os dias são maus, cuidado, para que a gente não entre por esse caminho, aonde depois da gente ter experimentado da nuvem de Deus, do favor de Deus, da libertação, temos experimentado do livramento de Deus, água fresca que sacia a alma, que mata a sede do nosso coração, a gente comece a ter outras prioridades, e a gente venha construir bezerros de ouro, coisas que a gente vai construir para tentar colocar no lugar de Deus. E não para por aqui, o verso 8 diz assim, ó: e não forniquemos como alguns deles fornicaram e caíram num dia 23 mil. Em Números 25 vai dizer que eles começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Era um povo que Deus não queria que Israel tivesse contato com aquele povo. E talvez você me ache radical, mas existem algumas pessoas que não vai mais ter como a gente caminhar tão perto, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E Israel prevalicou, entrou por esse caminho de andar muito perto dos que começou muito íntimo com os moabitas. E qual que é o problema disso? Eles começaram a adorar os deuses que os moabitas adoram. A gente pode ler aqui, ó, em Números 25. Eles começaram a conviver com eles, começaram a andar perto, começaram a conversar muito, começaram a se interessar pelas mesmas coisas, começaram a frequentar a casa uns dos outros. Eu não estou dizendo que você ter amizade vai evitar pessoas, não é isso. Olha bem, Israel se deteve em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas, e elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Está vendo qual é o problema? O problema é que eles começaram a conviver demais com esse povo, começaram a se deixar levar demais por esse caminho, e quando eles viram, eles já estão tomados desse pensamento, dessa maneira, dessa conduta deles de viver. Agora, mediante a Escritura, o texto está dizendo: olha, não faça como eles fizeram, não ande pelo caminho que eles andaram, não seja desse jeito, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Os dias são maus, e dias onde eu e você precisamos vigiar, colocar o nosso coração em ordem e andar em fidelidade na presença do Senhor. O Senhor é Deus de nuvem,
O Senhor é Deus de livramento. O Senhor é Deus de água fresca para o sedento. O Senhor é Deus que sacia a sede. E o Senhor é Deus que renova o cansado. Mas Ele não se agradou dessas pessoas, porque elas começaram a construir coisas e começaram a colocar o coração delas em coisas. E elas começaram a conviver com pessoas que não eram de Deus, ideias. Elas começaram a exercer pensamentos, ideias que não têm base na palavra do Senhor. E por causa disso, Deus, Ele se desinteressou dessas pessoas. Ele não se agradou da maior parte dessas pessoas. E o que é pior, e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Lembra quando Moisés enviou os espias, e quando eles de murmuração, e o povo pereceu demais por causa daquela murmuração. Mas qual o problema da murmuração? A murmuração é uma palavra, como eu posso dizer? É como se você dissesse assim, ó, se eu fosse Deus, eu fazia melhor que isso que eu estou vivendo agora. Quando eu falo assim, a vida está tão difícil, porque essas coisas estão dessa maneira para mim, está tudo tão difícil, eu não posso sair de casa, meu Deus, que enfermidade que é essa, que pandemia que é essa? É como se você estivesse dizendo assim, ó, se eu fosse Deus agora, eu ia fazer melhor. Então cuidado com a murmuração fecha o céu sobre a nossa cabeça e faz com que a gente pereça na mão do destruidor. E o que está acontecendo com Israel? Está acontecendo que esse é o povo que vive da nuvem, que vive do favor, que vive do livramento, mas que se deixou levar por más conversações, se deixou levar colocando o coração em ídolos, em bezerros de ouro. E agora o verso 11 diz assim, ó, ora todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegado o fim dos séculos. Irmão, Jesus disse que quando a gente visse tudo isso que a gente está vendo nos dias de hoje, ainda não era o fim, isso era o início das dores. O fim está próximo, sim. Eu creio que somos a geração do arrebatamento, que somos a geração do fim, que veremos sinais e prodígios por esse tempo, mas esse é o tempo de vigiar. Por isso essa palavra ficou no meu coração hoje, porque talvez a gente vê as coisas que estão acontecendo e a gente está ficando uma igreja muito secularizada, uma igreja muito cheia de ideias locais, mas veja algo, precisamos vigiar nesse tempo, precisamos organizar nosso coração nesse tempo. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque Israel é o povo que andou debaixo da nuvem, Israel é o povo que viu o mar se abrir, experimentou libertação em massa, é o povo que foi batizado pelo mar e pela nuvem, é o povo que bebeu da água e a rocha era Cristo, mas é o povo pela murmuração, é o povo que começou a conviver com os moabitas e as más conversações corromperam os bons costumes. E esse texto está dizendo para mim, cuidado, essas coisas que aconteceram com eles, elas devem ser figuras. Esse é o verso 11. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso. Essa escritura é um aviso de que eu e você devemos vigiar nesses dias, devemos andar com o nosso coração inclinado na presença do Senhor, porque o verso 12 responde e conclui, ele vai dizer, ora, aquele pois que cuida está em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos permitirá tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Deus não vai dar uma prova maior do que você pode suportar. Deus não vai, porque Deus não tenta ninguém, está escrito. Ele não pode ser tentado pelo mal, mas Ele prova. Os desafios estão aí, à minha frente, à sua frente. Existem pressões de todos os lados, só que a Escritura está dizendo, não seja como Israel. Israel desfrutou da nuvem, Israel desfrutou do mar, do livramento, Israel bebia da água fresca, que a rocha era Cristo. Mas
Israel também se deixou levar pelo bezerro de ouro e se deixou levar pelas más conversações. E aí, meu amigo, pereceram na mão do destruidor. Então essa minha palavra hoje é para que a gente possa vigiar. O texto está dizendo: olha, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Se tem uma coisa que Israel não soube fazer, foi vigiar. Porque quando Moisés subiu para receber a lei, receber a escritura, ela estava lá embaixo no vale e ela se deixou e começou a construir bezerro de ouro. Essas coisas são como figuras. Como assim? Jesus esteve entre nós, tabernaculou entre nós, subiu, hoje está à destra do Pai Todo-Poderoso. E nós, a igreja, aguardamos a sua volta, aguardamos o seu livramento, aguardamos a cidade que Ele tem preparado para mim e para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele está preparando algo sobrenatural para mim e para você. Então esse texto nos serve de figura, para que eu e você não nos deixemos levar pela pressão do momento e começamos a murmurar, e começamos a construir bezerros de ouro, e começamos a nos deixar levar. Então aquele que está de pé, vigie para que não caia. Fique de pé, porque o céu é o céu de vencedores. Hoje é a proclamação do mês de abril, irmão. Você é coluna na casa do Senhor. Fique de pé, seja alguém que dê sustentação à fé das pessoas nesses dias, seja alguém que cultive o coração das pessoas, seja alguém que ande em fidelidade com Deus, seja alguém que caminha na presença do Senhor. Não se deixe levar pelo momento, não se deixe levar pela má conversação, não se deixe levar por ideias erradas, negativas que estão à sua volta, porque Israel desfrutou da nuvem, desfrutou do livramento, bebeu da rocha que era Cristo, mas Deus não se agradou deles e eles pereceram na mão do destruidor. Agora, eu quero dizer para você: o Senhor não deu a mim e a você prova maior do que podemos suportar. Junto com a prova, Ele deu um escape. Deus deu um escape para você. Eu quero profetizar isso na sua vida. Deus deu um livramento para você. Deus deu uma porta, um caminho seguro para você. Ele tem algo preparado para você especificamente. Então não se deixe levar pelo momento. Aquele que está de pé, vigie. Eu estou assim muito impactado com aquela mensagem. Se você crer, você vai ver a glória de Deus nesses dias. Então arruma o seu coração, e não se deixe levar pela incredulidade, não se deixe levar pelo momento. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Seja revigorado no Espírito de Deus. Seja fortalecido nas suas entranhas. Que o Senhor te fortaleça. Essa é a minha palavra para você nessa noite. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor enrijeça os seus ossos, que o Senhor dê a você uma novidade de vida, suas células, seus neurônios. A graça de Deus renove você, renove a sua músculos, renove o seu pensamento, para que você em Cristo Jesus, sido na presença do... Eu quero orar pela igreja reunida comigo agora, para que você seja fortalecido no Senhor, para que você seja revigorado no Espírito do Deus vivo, para que o Senhor te tome pela mão nessa noite e te coloque de pé, igreja, e te fortaleça, e seja com você por onde quer que você ande. O Altíssimo venha cercar você com o poder dele, ele venha proteger você com a unção dele, ele venha colocar anjos ao seu redor, no abrir e no fechar das suas portas. Você veja o livramento do Senhor na sua vida. Eu te abençoo assim nessa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre você. Que o Senhor dê a você a paz que excede todo entendimento. E essa paz, ela venha reinar sobre o teu coração em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Deus, que excede todo entendimento, ela venha reinar sobre o teu coração em Cristo Jesus. Amém? O Senhor é Deus de nuvem. Ele é Deus que tem uma cobertura espiritual sobre você. Fique atento nesses dias com a nuvem,
para onde ela está inclinando, para onde a vontade de Deus está inclinando você, e deixa Deus conduzir você. Porque quando eles obedeceram à nuvem, eles chegaram sim diante do mar, mas porque obedeceram à nuvem, viram o mar se abrir na frente deles. O Senhor tem um livramento para você. O Senhor tem um escape para você nesses dias. E eu oro para que a janela do céu se abra sobre você, para que haja provisão, para que haja recurso, para que haja um caminho por onde você possa trilhar e ser bem sucedido nesses dias, em nome de Jesus. Ama a sua vida, que o Senhor te fortaleça. Domingo eu estou aqui com você, para que a gente possa adorar e buscar a presença do Senhor. Amém? Eu estou sendo breve, mas muito objetivo na mensagem. Entenda essa mensagem. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Essas coisas nos servem de figura, nos servem de exemplo. Que o povo que andou com Deus, que viveu o livramento, que viveu da nuvem, que bebeu da água, é o mesmo povo que construiu o bezerro de ouro, que entrou por meio de conversações erradas com os moabitas e que se deixou levar por murmuração. Guarda o teu coração nesses dias, os lábios nesses dias. Quando a aflição pegar você, faça como Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, o motivo da sua ansiedade, ele deve ser transformado em súplica e ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai reinar sobre o teu coração, em nome de Jesus. Então, quando algo estiver fermentando aí dentro do seu coração, provoca um tempo de adoração, de oração na presença do Senhor. Quando você estiver com o coração fermentado, não se una a pessoas, não caia na murmuração, não caia num conselho errado, não fraqueje na hora errada. Pelo contrário, fique de pé, porque você é coluna na casa do Senhor. Que o Senhor fortaleça você e revigore a sua fé, em nome de Jesus. Eu quero te dar um grande abraço, que o Senhor te abrace nessa noite, que o Senhor abasteça você com unção, abasteça seu coração com a graça renovadora, que o sopro do Espírito atinja em você, na sua casa agora, que você receba a brisa do Espírito Santo e seja fortalecido nessa graça, nessa unção poderosa e renovadora. O Senhor é Deus que revitaliza suas forças, que traz um ânimo novo no seu coração, aí na sua casa. Seja cheio dessa graça, seja fortalecido nesse poder. Eu oro para que o Senhor dê ordem aos anjos e eles comecem a tocar você na sua casa, tocar sua casa com a presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que eu oro e abençoo você. Um grande abraço, amém? Espero você no domingo. Amo a sua vida, amém? Que Deus abençoe você rica e poderosamente, em nome de Jesus. Shalom.